Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que tem como pauta refletir acerca do tema fé, paciência e perseverança. Um estudo à luz da doutrina espírita, atendendo assim a programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia vem realizando normalmente suas atividades de forma remota. As palestras vêm ocorrendo por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos em Teu santo nome, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para podermos, Senhor, estabelecer as condições mentais que nos favoreça, rogar ao vosso coração magnânimo as bênçãos que, envolvendo-nos em mais essa oportunidade, proporcione o clima de serenidade e harmonia para conduzirmos nossa programação. Permita-nos, Senhor, podermos contar também com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, a compartilhar conosco desses momentos, ajudando-nos a ampliar as possibilidades de refletirmos sobre a temática que abordaremos. Que a vossa paz, Mestre querido, permaneça com todos nós sempre. Assim seja. Muito bem, o estudo propõe uma reflexão acerca da fé, da paciência e da perseverança na perspectiva da doutrina espírita. É uma abordagem relevante na medida em que nós, espíritos imortais, em nossa trajetória evolutiva para Deus, o que significa, no contexto de nossa vida, a construção dos caracteres intelectuais e morais. Ou seja, como salienta o venerável Espírito Emmanuel, as duas asas da evolução, o sentimento e a sabedoria. Assim, o adiantamento moral e também intelectual são imprescindíveis ao progresso. É determinante. É nesse contexto que queremos refletir sobre o tema, uma vez que nossa trajetória evolutiva é marcada
por sucessivas experiências e desafios também, né, que demandam naturalmente a elaboração de projetos. E é importante que se diga, para qualquer projeto, em qualquer contexto ou processo da vida, é importante se armar com a fé, a paciência e a perseverança. Virtudes, portanto, determinantes para a materialização dos resultados projetados em nossos objetivos e metas. É nesse contexto que queremos trazer algumas considerações acerca da fé, da paciência e da perseverança. Muito bem, nós vamos agora compartilhar uma figura para nós podermos argumentar acerca do contexto em que nós nos inserimos, para podermos então aplicar essas virtudes que vamos desenvolver, que é da fé, da paciência e da perseverança. Então, tomando como base os ensinamentos doutrinários, né, nós temos um objetivo. Qual é o objetivo? A perfeição. Fomos criados por Deus para a perfeição. E estamos, portanto, submetidos ao determinismo estabelecido pelas leis de Deus. Portanto, devemos nos submeter às leis soberanas da vida. Não? Essa evolução, esse progresso, eu já estou falando de leis, evolução, lei de evolução, lei de progresso, que orienta o espírito imortal para a perfeição, se dá a partir da construção dos caracteres da inteligência e da moral. Como o Emmanuel vai dizer que a evolução se dá a partir de duas asas, da sabedoria e do sentimento. Então aqui são dois campos de resultado, duas dimensões de resultado que nós, espíritos imortais, precisamos atentar quando da elaboração de nossos projetos de vida. Porque o nosso alvo é a perfeição. Estamos, portanto, numa trajetória, numa reencarnação e precisamos aproveitá-la com efetividade. Por isso, precisamos, então, dar um sentido, dar um significado à nossa vida. E refletir de onde viemos. Qual o nosso objetivo aqui no plano físico? Qual a nossa missão? Qual o nosso destino? Para onde vamos ao desencarnar, ao morrer? Para entender que a morte não existe. O que existe são experiências no plano físico e no plano espiritual, que é a pátria do espírito. O espírito reencarnado, portanto, ele deve buscar se planejar, se organizar para alcançar a perfeição ao longo das reencarnações. E ele o faz
através de vidas sucessivas, reencarnações sucessivas. Essa linha azul, nós queremos aqui caracterizar esse caminho, essa direção que conduz o espírito imortal criado por Deus simples e ignorante para a perfeição, na medida em que ele promove a construção, o espírito promove a construção dos caracteres intelectuais e morais. Né? O que acontece é que, em algumas situações, o espírito pode se desviar dessa rota, desse determinismo, agindo de forma inadequada, equivocada. E ele precisa retornar para essa rota. Esse retorno é marcado pela dor, a dor da expiação, mas é aquela dor que se traduz como oportunidade, a dor que sinaliza o equívoco e aponta o sentido real. Qual é o verdadeiro significado da vida? E o espírito, então, vai se reposicionar, que significa alinhar os seus objetivos e as suas metas em consonância com as leis de Deus. Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, ela vai dizer o seguinte: seja, porém, como seja, o homem não pode prescindir do valioso contributo da fé, a fim de colimar os objetivos da reencarnação. Trataremos da fé na sequência. E ela vai dizer mais ainda, que a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo. Superar mágoas, desaires, revoltas, traições e até mesmo a morte. Então vamos, na sequência, refletir um pouco sobre essa virtude que é da fé, para entender o argumento da autora aqui, quando diz que o homem não pode prescindir do valioso contributo da fé a fim de colimar os objetivos da reencarnação. Objetivos que os conduzirá à perfeição. Objetivos que o conduzirá à perfeição. Mas para isso é preciso de fé, como ela disse aqui. Vamos refletir sobre essa virtude na sequência, então. Muito bem, vamos, na sequência, tratar de algumas considerações acerca da fé e vamos tomar como referência algumas passagens evangélicas, e também algumas considerações doutrinárias, para entender essa virtude da fé. E, inicialmente, queremos compartilhar esse trecho aqui, que está em Mateus, capítulo 17, versículos 19 e 20, que é um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que está na passagem do jovem lunático, ou seja, um jovem que estava obsidiado. Então nós tiramos aqui apenas esses dois versículos, o versículo 19 e o versículo 20. O versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram:
Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Vamos examinar esse versículo aqui, tomando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, com ensinamentos do Kardec. E Kardec vai dizer o seguinte, que no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Ora, então, o ensinamento de Nosso Senhor é para que tenhamos essa fé, para que nós possamos desenvolver essa virtude. Porque como temos uma trajetória a empreender aqui no plano físico, orientados pela lei de progresso, pela lei de evolução, nós precisamos nos orientar a partir dessa força para alcançarmos o objetivo, para alcançarmos as nossas metas. Porque é a fé que vai, portanto, enquanto uma força, promover o nosso deslocamento para alcançar o objetivo. Nós precisamos, portanto, como o codificador destaca aqui, ter confiança em nós mesmos. Porque ao termos confiança em nós mesmos, nós seremos capazes de executar muita coisa. Agora, a dúvida nos fragiliza. Vamos acompanhar aqui mais um trecho. O codificador aqui vai dizer, portanto, numa outra perspectiva, que numa outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Ora, se eu tenho confiança em Deus, me submeto às suas leis, tenho um objetivo que é a perfeição, a minha caminhada para Deus se dá com muita segurança. Ora, essa perspectiva que estamos desenvolvendo aqui de certeza, né, e certeza de atingir o nosso alvo, o nosso objetivo, se dá em qualquer setor da vida. Nós precisamos projetar os nossos objetivos, as nossas metas, mas não é uma projeção sem nenhuma análise, sem nenhum estudo. Não, nós precisamos projetar os nossos objetivos e as nossas metas com conhecimento, para tornarmos esses objetivos e essas metas
possíveis de realizar, com o conhecimento acionando a nossa razão. E com isso nós vamos, então, ter confiança para realizar. Né? Aqui em outro trecho, nós vamos encontrar o seguinte argumento de Kardec, que a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, qualquer objetivo em nossa vida, nós precisamos estabelecê-lo tomando como base o conhecimento, a razão, para projetar. Então, quando iniciamos aqui o nosso estudo, destacando que nós estamos submetidos às leis de Deus, orientados por ela, né, sobre o determinismo divino, relativo, obviamente, né, para alcançarmos a perfeição, né, através da construção dos caracteres intelectuais e morais, nós precisamos acreditar. Nós precisamos compreender tudo isso. E para compreender, eu preciso, então, estudar. Para entender a magnitude das leis de Deus. E, a partir desse entendimento, projetar a minha vida. Para dar um sentido, dar um significado à minha vida. E a fé é determinante. Porque a fé é a virtude que nos coloca conectados com o futuro, com a certeza de que estamos no caminho que nos conduz ao alvo projetado, ao nosso objetivo, à nossa meta, ao resultado que queremos alcançar. Portanto, a fé raciocinada é a fé que precisa nos orientar. É a partir desse conhecimento, desse entendimento, que precisamos, então, nos orientar em nossa vida. Vamos aqui adiante. Compartilhando aqui agora um trecho que está no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14, 17 e 26, nós vamos encontrar a seguinte anotação. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Tal como o corpo está morto, se não há espírito nele, assim também a fé sem obras está morta. É um trecho, são 3 versículos apenas do livro de Tiago, do capítulo 2, o trecho que vai do capítulo 14 ao 26, que ele argumenta acerca da fé, destacando que a fé sem obras é morta. O trecho é muito interessante. Mas devido à delimitação para este estudo, é por isso que estamos compartilhando apenas esses versículos, que mostra que a fé é a virtude que nos sustenta no objetivo, mas é preciso da obra, da realização. Eu preciso projetar, estabelecer o meu objetivo e a meta, mas colocar isso em prática. É a ação, é agir no sentido de
deslocar no tempo para alcançar o objetivo maior, como nós projetamos no gráfico. Ali nós podemos ter um conhecimento, né, ou um entendimento melhor acerca do tempo. Porque à medida que vamos evoluindo, e aí nós estamos falando de tempo, nós vamos alcançando o resultado que traduz conquista intelectual e moral. Ao longo do tempo, ao longo das reencarnações, das vidas sucessivas que a lei da reencarnação promove para todos nós. E todo esse processo é preciso ser marcado por obras, por realização. E realização conforme as leis de Deus, de acordo com as leis soberanas da vida. Como já destacamos aqui. Não é? Bom, na sequência nós queremos compartilhar 3 perguntas do livro Consolador, do Emmanuel, né? É um livro muito interessante, que traz bons ensinamentos acerca de vários temas. E nesse livro, é o livro do Emmanuel, né? Ditado pelo Emmanuel, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, nessa pergunta, na pergunta 354, tem-se o seguinte: poder-se-á definir o que é ter fé? E o Emmanuel, então, vai responder: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Ora, aqui o grifo é nosso, esse grifo de verde. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Na perspectiva da figura que compartilhamos no início, em que destacamos que o nosso objetivo maior é a perfeição, eu preciso confiar em Deus. Por quê? Para alcançar a perfeição, eu preciso me submeter às suas leis. E, portanto, eu preciso entender Deus enquanto Criador, enquanto Pai. A partir de suas leis, leis que se manifestam naturalmente e nos alcança a todos, orientando-nos em nossa trajetória evolutiva. E aqui o Emmanuel continua: certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então é uma virtude, né, que cria condições e favorece o curso da nossa vida, né, na direção do alvo projetado, da nossa perfeição. O Emmanuel continua aqui: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Ó, a fé raciocinada aqui, hein? Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Muito interessante esse trecho, quando ele diz assim: essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida
e sabe trabalhar sempre. Ora, não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E aí nós vamos identificar uma relação da fé com a perseverança, que é uma virtude determinante nessa caminhada. Energia que nos coloca em condições de superar obstáculos, superar dificuldades. Muito bem. E aqui o Emmanuel fecha essa pergunta com o seguinte trecho: traduzindo a certeza na assistência de Deus, olha só, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela, a fé, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina do coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Esse grifo de verde aqui é nosso, nós achamos muito interessante porque ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Olha só que interessante. Ter a confiança, ter a certeza para enfrentar todas as lutas e problemas em qualquer circunstância. Estamos, portanto, refletindo aqui acerca da fé, essa virtude que nos coloca em condições de alcançarmos qualquer objetivo em nossa vida. E aqui nós estamos destacando, sobretudo, o objetivo que Deus estabeleceu para todos nós, que é a perfeição. Uma outra questão aqui, ainda do livro Consolador, que gostaríamos de compartilhar, é essa aqui. Será a fé acreditar sem raciocínio? E o Emmanuel vai responder. Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. E aqui nós podemos relacionar com a reflexão que já fizemos sobre a fé raciocinada. Mas, quando ele diz assim, admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso, sem submeter ao crivo da razão, sem uma análise racional, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo. Essa questão, ela tem uma sequência aqui, vamos ver o outro. E aqui o Emmanuel conclui a resposta, mas também interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Aqui precisamos refletir, porque, como ele destaca aqui, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, podemos criar obstáculos na nossa vida, cometer alguns equívocos, porque a nossa submissão integral às leis de Deus se dá a partir do momento em que a razão esteja iluminada pelo sentimento. É a construção dos caracteres intelectuais e morais numa condição harmoniosa com as leis de Deus. Bom, na sequência nós vamos trazer algumas considerações acerca da paciência
e vamos recorrer ao livro Convites da Vida, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nesse livro, a autora espiritual, ela faz considerações muito interessantes sobre vários temas. Inclusive, nós já destacamos aqui algumas considerações sobre a fé, que já desenvolvemos, né? Virtude já desenvolvida aqui por nós, né? Nesse estudo. E na sequência nós vamos então destacar algumas citações, né? De capítulos desse livro acerca da paciência e da perseverança. Né? E a autora espiritual vai dizer o seguinte, que a paciência, a autora Joana de Ângeles, né? Que a paciência é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer mistério. Olha só, é o fator que representa o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer mistério. Diz aqui também a autora que fácil é o entusiasmo do primeiro impulso, comum é o desencanto da terceira hora. Então nós precisamos estruturar o nosso projeto de forma que nós possamos ter a disposição do início ao final, ter o entusiasmo no início ao final, ter o entusiasmo da projeção do objetivo e da meta e o entusiasmo para celebrar o resultado. E não cair nessa situação aqui do desencanto. Acrescenta aqui a autora que a paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Não é salto, a natureza não dá salto. Nós vamos compreender que a realização se dá de acordo com as etapas que foram programadas e com o tempo necessário estabelecido para cada etapa. Não é? E o autor espiritual João de Ângeles vai dizer o seguinte, que a paciência significa autoconfiança. E mais, a pirâmide se ergueu bloco a bloco. Não aconteceu. Bloco a bloco. Uma casa, tijolo por tijolo. Diz aqui também o autor que as construções grandiosas resultaram da colocação de peça sobre peça. Não aconteceu. Uma construção não é no estalar do dedo. São etapas sucessivas de trabalho. Assim é a nossa vida, na construção dos resultados que almejamos. Nenhum resultado acontece, é preciso construir. Porém, precede a construção, a realização, o plano, o projeto, o objetivo, a meta. Porque a meta ou o objetivo é o resultado que almejamos. E esse objetivo e essa meta vai nos orientar numa caminhada até alcançarmos a etapa final e a consolidação do resultado que almejamos. Isso se dá no tempo e nós precisamos compreender isso para ter paciência de que não dá salto. Nós precisamos seguir a orientação do projeto que foi elaborado, que foi estabelecido por nós para alcançarmos aquele resultado. Por isso que a fé raciocinada é importante, é a razão para não estabelecermos um objetivo e uma meta que não vamos conseguir alcançar. Não é? A autora vai dizer aqui o seguinte: o que hoje não consigas, perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã. O que hoje não consigas, perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã.
Ora, eu preciso, portanto, persistir, perseverar aqui, no sentido de persistir com dignidade e paciência, entender que cada coisa no seu tempo. Ela vai dizer também que paciência não quer dizer amolentamento, mas dinâmica eficiente e nobre de produzir diante dos deveres que nos competem desdobrar. Não é? E a Joana vai também aqui argumentar o seguinte: ao lado de alguém que nos subestima, paciência. Entre as dores que nos chegam, paciência. Ante o rebelde que nos atormenta, paciência. Ou seja, paciência em todos os processos da vida. Porque é uma virtude que nos conduz de forma equilibrada nas mais variadas frentes de trabalho que enfrentamos em nosso dia a dia, não é? Sobretudo na nossa vida de relação, não é? Para nós compreendermos o nosso semelhante. Cada um está no seu tempo e nós precisamos ter paciência. E nesse trecho aqui a autora vai dizer o seguinte, que Jesus, acompanhando, inspirando o progresso da Terra, pacientemente espera que o homem se volte para ele, a fim de que, encarregado da nossa felicidade, possa dirigir-nos pelo caminho que leva a Deus. Em qualquer circunstância, pois, paz e paciência para o êxito do empreendimento encetado. O nosso empreendimento em qualquer setor da vida, mas sobretudo o nosso empreendimento espiritual, que é a nossa perfeição. E nós temos em nosso Senhor o nosso pastor divino, encarregado da nossa felicidade e que nos dirige para Deus. Portanto, buscá-lo como fonte de inspiração é uma atitude muito significativa, muito importante para podermos alcançar o êxito nos nossos projetos de vida, em qualquer setor da vida. Nós estamos aqui, embora salientando acerca do projeto espiritual, que é a perfeição, pela construção dos caracteres intelectuais e morais, né, que se dá em etapas sucessivas, né, ao longo das várias experiências e desafios que enfrentamos nas nossas reencarnações, mas no contexto dessa reencarnação, né, nós estamos com vários empreendimentos, vários projetos em curso, projeto no contexto familiar, projeto no contexto profissional, projetos no contexto religioso, mas o projeto, todos eles precisam convergir para essa direção que é nos conduzir para Deus. Então precisamos de paz e paciência, como destaca aqui a Joana de Ângeles, para alcançarmos o êxito desses empreendimentos em qualquer setor, em qualquer processo da vida. Eu destaquei aqui a questão profissional, a questão familiar, projetos na área política, nos mais variados setores da vida. A nossa fonte de inspiração, portanto, é nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos aqui destacar algumas considerações acerca de perseverança, esse estado de persistência, de constância, de firmeza, determinação, e vamos tomar também como base o livro Convites da Vida, livro que já citamos aqui, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, e assim entender
perseverança nesse contexto que estamos desenvolvendo, associando então perseverança à paciência e à fé. Vamos aqui ver algumas considerações. Então, no livro Convites da Vida, nós vamos encontrar alguns trechos muito interessantes que queremos compartilhar. Não asseveres, é-me impossível fazer, nem redagas, não consigo. Nós não podemos nos sentir fragilizados, temos que nos sentir sempre fortalecidos, fortes, porque na condição de filhos de Deus nós temos potenciais para realizar os objetivos que almejamos. Nunca informes, sei que é totalmente inútil aceitar. São situações que revelam fragilidade, desânimo, obstáculo, nem retruques, é maior do que as minhas forças. Orientações aqui da autora espiritual. Por quê? Porque são posicionamentos contrários, né, às virtudes que estamos querendo aqui destacar. Contrário, né, à fé, à paciência e à própria perseverança. Né? Ela vai dizer o seguinte: para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizada, já que o possível se pode realizar imediatamente. Olha só, interessante isso aqui. Portanto, não existe o impossível, uma vez que racionalmente, quando se projeta um objetivo, uma meta, toma-se como base os fatores determinantes que favorecem a construção do resultado. Não é? Quando nós, então, tomamos consciência acerca da nossa missão aqui na Terra e do nosso objetivo, que é alcançar a perfeição, não existe nenhum obstáculo nesse sentido. Porque Deus nos favorece nas circunstâncias para alcançarmos o resultado que buscamos em nossa caminhada evolutiva. O resultado que vai traduzir essa construção dos caracteres intelectuais e morais nessa trajetória evolutiva. Então, para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizada, já que o possível se pode realizar imediatamente. Acrescenta ainda a autora, né? Perseverança nos objetivos elevados, com oferenda de amor, é materialização de fé superior. Para que seja atuante, a fé deve nutrir-se do poder dos esforços caldeados para as finalidades que parecem inatingíveis. Portanto, a fé deve nutrir-se do poder dos esforços caldeados, né, que devemos fazer para as finalidades que parecem inatingíveis. E que nós temos, portanto, a fé, que se apresenta como essa certeza, a confiança, mas para isso é preciso, portanto, dos esforços que devemos empreender. Acrescenta aqui ainda a autora, para fechar esse trecho, que a perseverança dar-te-á paz e plenitude. Insiste na sua execução. Muito bem, encaminhando agora o nosso estudo para as considerações finais, queremos destacar que os projetos de nossa vida, em qualquer setor, todos eles devem nos conduzir para Deus.
para a perfeição, tomando como base aquela figura que ilustramos no início, que fomos criados simples e ignorantes e estamos orientados pelas leis soberanas da vida, por Deus, para evoluir, para progredir, para alcançarmos a perfeição. E é com essa orientação que devemos, então, submeter todos os projetos de nossa vida, em qualquer setor, em qualquer área, né? Os objetivos e metas precisam estar alinhados e em consonância com as leis de Deus. E é nesse contexto que destacamos aqui a fé, que é acreditar em Deus e confiar em si para essa realização, uma realização maior, uma realização superior. E aí é entender a vida nessa perspectiva transcendental. E entender que a reencarnação promove as condições no sentido de garantir as vidas sucessivas para nós podermos promover o nosso crescimento. Então, a fé raciocinada, como destaca o Kardec, ela nos orienta de forma segura nessa caminhada, porque passamos a ter o conhecimento dos valores espirituais. Uma caminhada que pressupõe paciência, porque a natureza não dá salto. E nós precisamos entender isso. Não é? Hoje, nós somos o resultado do ontem, do que laboramos e construímos em nossa caminhada pregressa. Não é? Amanhã seremos o resultado do que empreendermos hoje. E isso depende de cada um de nós. E a paciência é, portanto, uma virtude que destacamos aqui para nós podermos estabelecer as condições de equilíbrio para podermos entender o tempo da realização no desenvolvimento de cada etapa. E, finalmente, a perseverança, que é aquele esforço sistemático, esforço contínuo que devemos fazer para persistir, para perseverar e agir com determinação para superarmos os obstáculos, as dificuldades do dia a dia, para enfrentarmos os desafios que a vida estabelece para todos nós. Não? Portanto, fé, paciência e perseverança, nós entendemos, são 3 virtudes essenciais para o êxito de nossos projetos. Projetos que salientamos aqui. Precisamos submeter às leis soberanas da vida. Muito bem. Muito bem. Com isso, nós encerramos nosso estudo, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue conosco, nos envolvendo, nos fortalecendo, e que possamos, em nossa caminhada evolutiva, buscar nosso Senhor como fonte de inspiração para os nossos projetos, para a nossa caminhada evolutiva. Neste momento, portanto, nós queremos, Senhor, agradecer as bênçãos do Senhor que nos envolveram em mais essa oportunidade de estudo. Bênção, Senhor, que nos favoreceram o clima de harmonia e equilíbrio
para conduzirmos a nossa programação. Que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco. Assim seja.